Bom dia, queridos. Graça e paz do nosso Senhor para você, para sua família nessa oportunidade. Que Deus, então, abençoe a sua vida, sua casa, sua família. E vamos, então, continuar nosso estudo da revista de EBD. E a nossa lição é na revista Carta de Pedro e Judas. Nós já estamos longe, já estamos no último capítulo. No último capítulo da carta de Paulo a Pedro, e aí nós vamos continuar caminhando. Aí é um processo, a gente vai terminar de estudar a primeira epístola, aí a gente vai para a segunda carta de Pedro, e aí depois a gente já vai para Judas também. Então vai ser aí uma longa caminhada em que já estamos no caminho aí, já prosseguimos um bom percurso. Mas hoje nós vamos falar sobre o caminho do aperfeiçoamento. Sobre isso que nós vamos conversar nessa oportunidade. O caminho do aperfeiçoamento. Qual é esse caminho? O que o Senhor quer nos dizer quando Ele nos fala sobre esse caminho de ser aperfeiçoado? Como nós somos aperfeiçoados pelo Senhor? E aí nós vamos pensar nisso, então, nesse momento, tá? E a leitura básica é em 1 Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 14. E assim nos diz, então, a palavra do Senhor. Aos anciãos, pois, que há entre vós, deixa eu mudar a versão, que aqui está no meio da revista atualizada. Só que tem algumas palavras um tanto quanto difíceis. Então eu vou ler na NVI para ficar mais fácil para a gente. Assim diz: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e buscando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus,
Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. A paz a todos vocês que estão em Cristo. Então, essa é a belíssima conclusão da carta que o apóstolo Pedro escreve, que Pedro, então, escreve a essa igreja na dispersão, essa igreja, então, espalhada, como você lembra no início, que ele vai falar que essa igreja que está espalhada, ele escreve a estes. E aqui, então, ele traz essa conclusão, esse capítulo de conclusão, falando a dois públicos principais nesse final, né? Visto que em toda a carta ele já tem escrito aos cristãos de uma forma geral, aos membros, e agora esse último momento ele dedica a dois públicos principais, que é a dos presbíteros e dos jovens. Então ele faz aí algumas ponderações a respeito desses dois públicos, tá bom? Mas aí então nós vamos caminhar ao que a revista nos orienta a pensar. E eu quero que você entenda então que ele, como eu disse, para facilitar o nosso entendimento dessa carta de Pedro, nós vamos pensar que ele escreve a dois públicos. Primeiro, aos anciãos, e aí nós podemos pensar nos presbíteros da igreja, e aqui eu quero introduzir a você que é uma carta de tamanha similaridade à nossa. É uma carta, na verdade, escrita em um tempo muito semelhante ao nosso, o tempo em que os pastores estavam vivendo em um tempo de crise, em que era uma liderança no tempo da crise, ela era a liderança no tempo da dificuldade, era uma liderança no tempo da dispersão, era a liderança no tempo da perseguição. Então, como foi importante o apóstolo Pedro entender que era necessário escrever para os líderes, afinal, os presbíteros, na verdade, 1 Timóteo capítulo 3 vai nos falar desse padrão de liderança do Novo Testamento, que são dois principais, a figura do presbítero, que alguns textos vão trazer esse título com o mesmo significado do bispo e do pastor. Portanto, esses termos, bispo, presbítero e pastor, são, de certa forma, títulos bem parecidos, se não iguais, no Novo Testamento, e aí há uma série de textos que nos comprovam isso. Mas uma outra figura de liderança no Novo Testamento era a figura do diácono. E aí nós vamos também pensar nessas duas figuras de liderança no Novo Testamento. Mas a verdade é que aqui o texto nos traz algo muito especial. Ele nos introduz a um entendimento de que o apóstolo Pedro está falando que uma liderança no tempo da crise, ela precisa passar uma experiência pessoal. Uma liderança no tempo da crise, ela tem que passar algo vital para os que estão sendo liderados. E existe uma forma de liderança nesse tempo da crise, existe uma forma de conduta desses homens que foram separados para o santo ministério, existe uma forma de ser ministro nesse tempo. E aí ele fala, então, eu rogo aos anciãos, no verso 1, ele faz o apelo aos presbíteros, ele roga aos anciãos, e aí é o primeiro assunto que ele trata, que é justamente essa ideia do apacentar. Como é esse apacentar do rebanho? E aí ele vai trazer algumas qualidades e alguns malefícios desse serviço. Mas você deve pensar, ainda no verso 1, a revista vai nos orientar justamente a algumas características de Pedro. E nisso nós vamos pensar, então, sobre a exortação que ele faz nesse final de carta, baseado na sua própria experiência pessoal. Por quê?
Por que ele tinha autoridade para falar às lideranças da igreja? Porque ele também se via nessa posição, ele também era uma liderança. Por isso ele tinha autoridade para falar, porque ele não era apenas apóstolo, mas ele também era presbítero. Ele também foi alguém que estava no exercício do ministério. Então ele estava a um nível equiparado àquelas lideranças para então trazer esse conselho. Nós vamos pensar que ele não só tinha essa capacidade de orientar a igreja por ser presbítero, mas porque ele testificou dos sofrimentos de Cristo. E isso é muito especial que ele fala. Mas agora nós vamos entender que Pedro não é só também um presbítero, mas Pedro é aquele que também testemunhou dos sofrimentos de Cristo. E aí você vê que ele foi uma testemunha, não só da paixão de Cristo, do tempo que Cristo passou por todo o seu processo, a sua crucificação, a sua morte e ressurreição, mas ele também é testemunha no sentido de proclamar essa mensagem. Então, ele é testemunha por duas questões, e aqui nós vamos ter a ideia de mártir. E uma das palavras utilizadas aqui é justamente essa, a ideia de mártir. E o mártir, como a gente hoje entende, é apenas aquele que sofre e morre pelo evangelho, né? Mas a origem da palavra nos ensina que não é apenas aquele que morre ou aquele que se entrega por amor ao evangelho, mas é também quem testemunha. Então, Pedro também foi testemunha, e como testemunha, ele pode ser classificado como mártir, tá bom? Então, a gente aprende hoje que não só é aquele que morre pelo evangelho que é chamado de mártir, mas também o próprio proclamador do evangelho, tá bom? Catalasso, acho que é essa palavra grega, não tenho certeza, mas acho que é essa. Então, você vê as características de Pedro. Ele era presbítero, ele testemunhou dos sofrimentos de Cristo e ele foi coparticipante da glória que ainda haveria de ser revelada. Isso aqui pode ser uma referência ao Monte de Transfiguração, em que Jesus, então, no Monte da Transfiguração, se apresenta a Pedro, se eu não me engano, é a Tiago e João também, e ele se mostra na presença, né, na Transfiguração, de Moisés, na presença de Elias, como o representante da lei e o representante dos profetas. E ali você vai ver, então, como o momento que pode se comparar ao que está escrito aqui, que era a manifestação da glória de Deus ali. E aí você pode ver o que a revista diz. Mas, no seu caso, essa expressão pode se referir à participação no evento da transfiguração de Jesus, quando a glória foi revelada antecipadamente para ele e para os outros dois apóstolos. Então, aqui você vê como pode ser uma referência a isso, tá bom? Mas agora, um segundo lugar que a gente vai pensar no verso 2 e 3 é sobre o serviço. Serviço, porque ele começa o verso 2 falando: pastoreiem, apacentem o rebanho de Deus. E aqui ele vai fazer dois caminhos: os que apacentam de uma forma reprovável e os que apacentam de uma forma louvável. E aqui são duas maneiras, duas formas de se apacentar o rebanho de Deus. E aqui a gente vai ver que pastorear é exatamente o sentido de um rebanho, realmente, um pastor de ovelhas. Aqui não é um sentido espiritual que temos de pastor, mas aqui ele está se referindo justamente à responsabilidade de um pastor de ovelhas na dedicação, no guiar das ovelhas, no cuidado, e tudo isso que agora é uma orientação que Pedro dá aos presbíteros daquela região da dispersão.
ali nos que estão sendo perseguidos na dispersão, né? Ásia, Bitínia, Capadócia, Galácia, Ásia, Bitínia e Capadócia são os lugares em que a igreja estava dispersa. E aí ele vai tratar da igreja nessa epístola, chamando eles de eleitos. Então, a igreja ela é eleita por Deus para o serviço. A igreja é povo de Deus, é casa de Deus. Então, aqui está uma exortação a esses líderes, visto a qualidade do povo de Deus. Deus os escolheu. E agora, como deve ser esse serviço daqueles que são liderança? E aí, em primeiro lugar, ele vai falar que a liderança não é por constrangimento. E a gente vai ver, pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Então, o rebanho está ao cuidado, em primeiro lugar, do próprio Deus. E olhem para ele não por obrigação, não por constrangimento. E você vê que ninguém deve pastorear o rebanho de Deus por obrigação, por força, por imposição. Porque o servir a Deus, e aí agora a gente vai ver, que é um servir espontâneo, é uma ação voluntária em que talvez até o próprio Espírito seja quem gere esse movimento de servir voluntariamente, mas verdade é que é voluntário. E aí eu diria que não só o serviço da liderança, mas qualquer serviço na obra de Deus deve ser voluntário. Porque se não é voluntário, não é serviço. Se não é voluntário, não é serviço cristão. Se não é voluntário, há algo errado. Se está sendo feito por outros objetivos, como ele vai falar mais à frente sobre ganância, isso será penalizado, isso será cobrado do Senhor da obra, do dono do rebanho. Então, a responsabilidade maior é de quem lidera. E aí nós vamos ver que essa espontaneidade é um sentido de boa vontade, de prazer em fazer, apesar do desafio, apesar da dificuldade, apesar de tudo que se enfrenta diante da liderança do rebanho de Deus, isso deve ser voluntário, isso deve ser prazeroso, apesar das dificuldades. Então, isso é muito especial. E aí ele fala que não é por constrangimento, mas por espontaneidade. E agora ele fala que também não é por ganância sórdida. Não é por ganância. Isso é muito especial. Existem pessoas hoje carnais, e aí eu digo que o pessoal costuma falar aí, crente carnudo, que entra para o ministério, que entra para a liderança cristã, visando lucro financeiro, visando salário, visando regalias, benefícios. E aqui é um combate que esse está fazendo, porque isso é curioso, ele trazer esse anúncio num tempo de dificuldade, porque a igreja estava sendo perseguida. Então, pode ser que no tempo da adversidade, da dificuldade, tenham líderes se levantando para pastorear o rebanho de Deus por conta de ganância. Porque, se eu não me engano, é o próprio Timóteo que vai falar que nos últimos tempos haverão líderes segundo o coração do homem e que estão pastoreando o coração do homem, que é corrompido, segundo o coração do homem, a própria liderança está corrompida. Então, isso é muito sério. Não por ganância, por lucro, mas, de certa forma, você deve entender que o ministério não é coação para arrancar dinheiro do povo. Nunca foi isso e nunca será. Essa é a dinâmica do evangelho. Que se você não nasceu de novo, e se você não entende que é voluntário porque o Espírito te conduz a isso, você ainda está na lei, meu irmão. Por isso precisamos entender que tanto a liderança quanto os liderados precisam estar em espírito, precisam estar liderados primeiro pelo bom pastor, porque isso vai te conduzir a um serviço e a uma liderança de acordo com o Senhor e não
por ganância, não como o verso 3 vai falar, de líderes como dominadores do rebanho. Meu irmão, o rebanho de Deus já tem dono e é o bom pastor que os lidera. Então, precisamos pensar nisso, que a liderança não deve ser de domínio, não deve ser de controle, deve ser de guia, de orientação, sim, mas nunca de controle. Nunca de controle do rebanho de Deus. Isso é muito importante de se pensar. Mas, por outro lado, não sendo aqueles que aprisionam, mas, por outro lado, que deixam livre e que as pessoas serão servas a partir do exemplo do líder, a partir do modelo do líder do rebanho. Então, isso é uma ideia de uma digna imitação. É um líder que é digno de ser imitado. Como o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então, vocês têm a capacidade, vocês têm a possibilidade de me olhar na medida em que eu estou semelhante a Cristo. Então, se eu estou me assemelhando a cada dia mais a Cristo, isso aqui é os líderes, consequentemente o rebanho de Deus terá que estar crescendo. E se o rebanho não está crescendo, porque se o rebanho de Deus não está crescendo e há uma liderança tentando trabalhar, pode ser que ou o rebanho não quer ser semelhante a Cristo e o líder está sendo, ou o líder não está sendo semelhante a Cristo, por isso não está gerando crescimento. Então é muito importante pensar nisso. O líder é referência no rebanho. O rebanho tem a cara do seu pastor. Se o pastor é alguém que ora, a igreja vai orar. Se o pastor é alguém que lê a Bíblia, a igreja vai ler. Se o pastor é alguém que pastoreia, que cuida, a igreja vai ser cuidadora também. Se o pastor é alguém que visita, a igreja será alguém que visita. Então, a igreja é modelo do seu líder. Mas aí, agora então, o terceiro aspecto que essa lição vai nos trazer é que é agora a própria atitude da recompensa desse líder que é espiritual. E aí você vai ver que existe esse entendimento, agora isso é importante, de que há um supremo pastor, meu irmão. Há um supremo pastor que pastoreia a sua igreja, que não perdeu o controle, que não perdeu o controle do seu rebanho, que não perdeu o controle das circunstâncias, que continua alimentando o seu povo pela sua santa palavra, por sua grande misericórdia. E aí é por isso que aqui o texto nos informa que o bom pastor da igreja é o próprio Cristo Jesus. Porque ele diz que ele é o grande pastor, ele é o pastor e o bispo da vossa alma, ele é o bom pastor. Cristo é o bom pastor. A igreja tem várias pessoas que ocupam liderança, mas há um só pastor que guia todos ao aprisco celestial. Todos nós somos servos. Uns servem em posições mais elevadas, outros servem em posições menos elevadas, mas todos somos servos do bom pastor que é Cristo, que nos conduzirá a um destino final, a esse aprisco celestial. Então, precisamos entender isso, que nós somos estes que receberemos essa herança que não se corrompe, essa herança que é imperecível, verso 4, uma herança que é a coroa da glória. E aqui, então,
nesse momento em que ele fala, ele vai trazer esse primeiro grande aspecto que já falamos no início, que é a condução do exemplo, dos ensinamentos, dos auxílios, aqueles que são os presbíteros e líderes da igreja. Só que agora, em segundo lugar, ele vai falar a liderança, ou melhor, aos jovens, trazendo, então, conselhos aos liderados, visto que um dos nomes para presbítero é ancião, agora que é líder, os liderados são comparados a jovens. É literalmente um conselho aos mais jovens, mas também se aplica ao próprio rebanho de Deus como um todo, tá bom? E aí nós vamos ver, então, em primeiro lugar, a ideia da submissão. Submissão. E aqui, uma ideia de jovens como aquele que é mais moço, mais novo. E, em contraste, foi o que eu falei, em contraste ao presbítero. Então, o jovem, nesse sentido, é aquele que é mais novo do que o ancião, que é líder. Ou seja, a liderança, isso não é uma regra, tá bom? Porque eu mesmo sou a exceção à regra. Porque eu sou mais novo do que praticamente todos os meus liderados na Missão Batista. Mas, em regra, o ancião, o presbítero, é mais velho do que os liderados, que não é o nosso caso. Mas aí nós vamos, então, perceber a ideia da submissão. E aqui nós vamos ver esse aspecto tão importante que ele enfatiza de forma muito, muito marcante. Sujeição. Sujeição à liderança, à autoridade colocada por Deus. Se eu, com 20 anos de idade, estou à frente como líder espiritual por esse tempo, você deve entender que foi a autoridade do bom pastor e supremo pastor que colocou sobre a minha vida essa responsabilidade. Portanto, a sua atitude diante disso deve ser de submissão à liderança imposta pelo Senhor Jesus. Então, nós temos que pensar nisso, que devemos entender que essa ideia muito importante, muito interessante, que agora o texto vai nos falar sobre cingir os lombos da humildade. E esse texto é fantástico, porque é um exemplo do que é humildade. Isso aqui pode ser uma referência a João 13, em que no momento da Páscoa, um pouco antes da Páscoa, Jesus se reúne com seus discípulos e era comum o servo limpar ou lavar os pés dos convidados, visto que a mesa, na época de Jesus, não era a mesa alta como a gente tem hoje, que os pés ficam escondidos, mas era uma mesa bem baixa, rente ao chão, e os pés ficavam para o lado de fora. E então o servo que não usava túnica, hoje nós não temos muito disso, mas naquela época se distinguia um servo de um senhor ou um servo de alguém que não é servo pela túnica. Quem estivesse sem túnica era servo. Havia-se uma roupa por cima, e por cima dessa roupa se usava uma túnica, como se fosse uma jaqueta, né? Algo desse que hoje a gente entende como uma jaqueta, alguma coisa por cima. Era uma vestimenta de colocar por cima. E todos utilizavam isso, a não ser se fosse servo que ficaria sem túnica. E esse texto em João 13 diz que quando todos os discípulos chegaram, Jesus retira a sua túnica, mostrando que ele é servo, nos trazendo alusão ao texto em Colossenses 2, em que ele se despiu da sua glória e se assemelhou à figura dos homens, sendo servo, obediente até a morte. Nesse momento, em João 13, ele nos ensina de humildade.
Ele nos ensina que ele retira a sua túnica, se prostra diante da toalha, né? Cinge os lombos, é como se fosse levantar, que era uma vestimenta muito longa, é como se fosse levantar para poder se abaixar, e limpa e lava os pés dos discípulos. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Porque aqui é o maior exemplo de humildade. Jesus limpa o pé de todos os discípulos. Isso não era comum. Não era comum. Aquele que chama o anfitrião da casa nunca limpa o pé, porque isso era sinal de servo. E Jesus ali mostra o seu serviço, o homem que veio para ser servo. Servo. Servo de cada um de nós. Ele se fez servo para pagar o nosso preço. Amém? E aqui nós temos uma referência a isso. Quando o texto fala para que nós nos coloquemos justamente cingindo os nossos lombos, há uma ideia marcante de humildade, há uma ideia marcante de servir não com orgulho. Você vê, por que você deve servir humildemente? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E aí então ele vai falar, portanto, se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. E aqui então nós vamos pensar justamente nisso, nessa humilhação de Cristo, que não usurpou o fato de ser igual a Deus, mas antes assumiu a forma de servo e se entregou até a morte, morte de cruz. Glórias ao nosso Deus pela sua humildade, que nos garantiu sermos família de Deus, sermos chamados sacerdócio santo, geração eleita, raça eleita. Glória a Deus por isso. Só pela humildade de Cristo que hoje nós temos participação no serviço a Ele. E aí, um segundo aspecto que essa questão da confiança em Deus vai nos trazer é a ideia ou melhor, um segundo aspecto que a revista vai nos falar é da confiança. E aqui ele diz que a realidade que aquele povo estava vivendo era de total pressão social, de total pressão natural, e que, consequentemente, eles poderiam viver ansiosos diante da sua circunstância. Vivemos um cenário muito parecido com esse. Tempo de muita ansiedade. Tempo de muitas mortes. Tempo de perseguição. Mas o texto nos convida a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. A lançar sobre Cristo Jesus toda a nossa ansiedade. Porque o texto nos traz uma verdade, o texto nos diz, porque Ele tem cuidado de nós. Não sei qual é a sua ansiedade, meu irmão. Não sei o que tem feito com que o seu coração fique cheio de peso. Mas o texto nos convida a entregar a Cristo Jesus toda a nossa ansiedade. Coloque nesse momento diante do Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Porque Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, coloque diante do bom pastor a sua vida. Porque se o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Porque Ele me faz deitar em pastos verdejantes, me conduz a águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma e me faz caminhar pelas veredas da justiça por amor ao seu nome.
E ainda que venhamos a passar pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado, diz o salmista, me consolam. Mas tu prepararás uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e tu unges minha cabeça com teu óleo, e meu cálice transborda. Mas certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me cobrirão por todos os dias da vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Assim declara o salmista. Que seja o nosso cântico, que seja a nossa adoração, a verdade de alguém que tem um pastor que cuida de nós, que não nos deixa faltar nada, que nos conduz a verdes pastos, a águas tranquilas, que mesmo passando por vale de sombra de morte, como temos passado, nós não temeremos, porque o nosso pastor está conosco. Ele nos permite nos assentarmos na presença dos nossos inimigos, não no sentido de vingança, mas de poder partilhar de paz em um tempo de guerra. Esse é o nosso pastor, esse é o bom pastor, esse é aquele que pode pastorear a sua vida e te conduzir a pastos verdejantes. Que você descanse nesse Senhor, que você descanse neste pastor, que é o bom pastor. Que você seja conduzido em confiança pelo Senhor. A revista, então, vai continuar nos levando agora a pensar agora sobre a vitória do 8 ao 11, sobre a vitória que temos sobre as forças espirituais, a vitória sobre o mal. E aí pensando em como enfrentar essas resistências espirituais que se opõem à nossa vida. E aí, em primeiro lugar, o texto vai nos orientar a viver em sobriedade e vigilância. Estejam alertas e vigiem. Esse é o alerta. Alerta e vigiem. Estejam sóbrios e em vigilância. Aqui pode nos trazer a ideia de domínio, de capacidade racional, de ter os olhos abertos, atentos. Isso é interessante, porque estamos vivendo um tempo tão difícil, mas a nossa capacidade racional hoje deve nos conduzir a Cristo. E temos vivido um tempo de tamanha dificuldade, de tantas notícias ruins. Eu te aconselho, meu irmão, a ter, sim, conhecimento das realidades, de tudo que temos passado, mas evite, meu irmão, ficar à frente da televisão o dia inteiro. Evite receber notícias tão ruins o tempo inteiro. Tenha uma vida sóbria, no sentido de saber quando se informar e quando deixar de lado. Saiba quando é momento de assistir às notícias e quando é tempo apenas de adorar a Deus, de orar, de assistir boas coisas, de ser sóbrio e equilibrado também naquilo que você consome. Por quê? Porque justamente a sobriedade precisa ser a nossa vivência, porque o adversário se movimenta como um leão. Eu não sei se você já viu filme de leão com fome. Aliás, nos tempos de Nero, os circos que se faziam em Roma era justamente com os cristãos e deixavam os leões famintos para que o show acontecesse com cristãos sendo devorados por leões. Então, o texto nos assegura que nós devemos vencer o mal na vigilância e também sabendo viver em alerta. Vigilância e alerta. Porque o nosso inimigo anda o tempo inteiro ao nosso
redor, rugindo, procurando quem possa tragar. Então, que você saiba a realidade da nossa batalha espiritual, mas que você saiba lutar com as armas certas, através da vigilância e da sobriedade em um tempo tão difícil. Mas o texto também vai nos falar que a nossa vitória espiritual não é só através da vigilância e da sobriedade, mas é também uma vitória que será ganha pela resistência, com resistência. E aí, firmes na fé. Não há luta maior contra as investidas de Satanás do que uma mente cheia do Evangelho e cheia da presença de Deus e cheia das verdades do Evangelho. Isso é firmeza de fé. Isso é firmeza, sólido. O solo em que você planta a sua vida, os seus pensamentos, emoções, é firme. Por isso você resiste, você vence o mal com persistência. E aí o texto nos diz que essa ideia de estar firme é estar irredutível diante dos seus métodos, do diabo, no caso, que influenciam a cultura e a sociedade, a economia e a política, as ideologias e as religiões do mundo. Mas nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos na luta. Há uma irmandade. Muitos outros membros da mesma família estão sofrendo do mesmo jeito. Então, é entender que não estamos sozinhos nessa batalha. Não estamos sozinhos. Veja no verso 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A pandemia é a ideia de uma epidemia global. Pan é uma ideia de todo. Epidemia é doença. Então, é uma doença que atingiu o mundo inteiro. E cristãos estão vivendo realidades muito duras em todo o mundo. Então, não estamos sozinhos nessa luta, não estamos sozinhos nessa peleja. Primeiro, porque o Senhor está conosco. E se o Senhor é nosso pastor, não teremos falta. E também entender que temos irmãos também passando pela mesma realidade. E em terceiro lugar, a ideia final do propósito de Deus na nossa vida é justamente o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento que nos concede firmeza para servir e suportar os ataques à fé. Então, é solidez, perseverança. A solidez ela é obtida mediante todo esse tempo de perseverança, de sofrimento, mas saber que precisamos fixar a nossa vida sobre um firmamento sólido. E só há firmamento sólido em Jesus Cristo. Cristo é a nossa rocha. Cristo é aquele no qual devemos sustentar e construir toda a nossa vida. Por isso, nós seremos aperfeiçoados pela palavra e por Cristo Jesus se estivermos firmes nele. Então, isso é muito importante de pensarmos. E é muito lindo esse verso 11, porque é uma ideia de certeza, de firmeza no Senhor, apesar de um tempo tão difícil. O verso 11 diz: a Ele seja o poder para todo sempre. Amém. O Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo. Então, a glória eterna é em Cristo. Depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá firmes alicerces. Então, em Cristo, nós temos toda essa firmeza, nós temos restauração, nós temos confirmação, nós temos fortaleza, nós temos firme alicerce em Cristo Jesus, para passarmos por todo esse tempo de provação. E aí, há um louvor, há uma doxologia nesse final, em que ele diz: a ele seja o poder para todo o sempre. Amém. A
Cristo Jesus seja o poder para todo o sempre. E aí, então, ele vai finalizar nos 3 últimos versos, trazendo justamente palavras finais e saudação a Silvano, que é também chamado Silas, aquele que esteve na viagem missionária com o apóstolo Paulo. E aqui vamos ver que ele é considerado também em algumas epístolas como fiel irmão, e Pedro também considera Silvano como esse fiel irmão. O apóstolo revela que a finalidade de sua breve epístola era exortar e testificar de novo acerca da genuína graça de Deus e recomendar que nela estivessem firmes. Então, é uma ideia de firmar a fé dos que estavam passando por momentos de dificuldade na dispersão. E aí nós vamos ver que as saudações elas são enviadas aos irmãos de Roma, aqueles que se encontram em Babilônia. Então, é uma referência justamente a Roma, que sempre quando se trata de Babilônia, sempre pode ser uma referência a Roma, tá bom? A condição de Roma, que era semelhante à da Babilônia, alguma comparação aí que se faz. E aí ele fala que aquela igreja é uma igreja que é eleita e pertencente à verdadeira e única igreja universal, que é a igreja de Cristo. E as demais igrejas também, as igrejas locais e independentes. Ele fala a Marcos também, ele cita o nome de Silvano, mas cita também o nome de Marcos no final dessa carta. Marcos, que é João Marcos, que foi alguém com que o texto diz que o apóstolo Pedro compartilhou de profunda intimidade, de profunda amizade a João Marcos, né? Que também participou das viagens missionárias do apóstolo Paulo. E informa que esse autor baseou, isso é importante, estudos aprofundados a respeito do evangelho de Marcos informam que o autor se baseou em relatos de Pedro para escrevê-lo. É verdade que muitos dizem que Marcos foi escrito através dos relatos de Pedro. Então, aí, uma informação que se tem. Uma curiosidade para encerrarmos é que justamente esse ósculo santo, esse beijo santo, era comum na época, né? E isso era uma forma típica a revista vai até nos falar isso, olha só. Era um sinal típico de unidade da família cristã nos primórdios da igreja. Então, era algo comum esse beijo santo, esse beijo em que era um sinal de fraternidade e de forma alguma uma atração sexual, tá? Era uma ideia apenas de fraternidade, de irmandade, através desse beijo aí, beijo de santo amor, que algumas versões trazem, o ósculo santo, no meio da revista atualizada. E, por fim, ele ora com uma linda súplica que enche o nosso coração. Ele diz: paz a todos vocês que estão em Cristo. Que a shalom de Deus, que o shalom de Deus, a paz que preenche todo o ser, em todas as áreas do ser humano, sejam então preenchidas pela paz de Cristo Jesus, que excede o entendimento. Então, essa é a oração que ele encerra essa revista, essa carta, essa primeira carta. E aí nós vamos, então, na semana que vem, continuar já na segunda carta que ele escreve. Hoje estamos encerrando a última, no capítulo 5, com essa oração, com esse final, orientando os presbíteros, os líderes e os jovens, assim como toda a igreja diante da perseguição. Então, que o Senhor tenha falado ao seu coração, que você tenha sido abençoado pela palavra do nosso Deus e que eu falo como o apóstolo Pedro a esse momento tão difícil, que a paz seja com todos vocês que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe você. Um forte abraço.